Caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos, estamos em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, dentro dessa Escola Bíblica Dominical Jovens, a liderança na Igreja de Cristo, traz o tema A Liderança de Josué. Tema belíssimo, muito pertinente. Eu fiquei muito satisfeito com a lição anterior, a liderança de Moisés. Se eu lembrar, vou colocar o link aqui em cima para vocês verem, para quem perdeu. Uma lição que fala muita coisa, bem pertinente, e trabalha bastante orientação para nós. Relevantíssima. O texto áureo da nossa lição, a liderança de Josué: esforça-te, faz o bom, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Josué 1:6. O resumo dessa lição: o líder precisa aprender a depender de Deus para que alcance sucesso na sua missão. Essa lição tem 3 objetivos: saber que Josué foi sucessor de Moisés, compreender a importância do líder certo no tempo certo, peça isso, líder certo no tempo certo, e apresentar a pessoa de Josué. Aqui é questão da identidade, essas prerrogativas, não é mesmo? O nosso texto bíblico está baseado no primeiro capítulo do livro de Josué. Nós vamos trabalhar o verso 1 até o verso 9. Você tem a sua Bíblia, fica à vontade para nos acompanhar. Nós vamos trabalhar essa leitura a partir da versão Nova Almeida Atualizada. Você tem toda a liberdade para acompanhar na versão que melhor lhe agrada, evidentemente. Josué capítulo 1, verso 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos hebreus e até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o desampararei, nem o abandonarei. Seja forte, corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi por isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você, por onde quer que você andar. Palavra do Senhor. Belíssima exposição da palavra do Senhor. Essa é a nossa lição, né? Nós falamos na anterior sobre Moisés, agora vamos falar sobre Josué. São lideranças bem distintas na sua metodologia, o que dá para nós um viés fantástico de exposição comparativo, haja vista que são, tecnicamente, do ponto de vista do hebraísmo, as 2 grandes lideranças, né? Eles estão liderando o povo ali no contexto de Egito, escravidão, liberdade e deserto, né? Essas 2 lideranças são gigantes, né? Josué foi um líder bem-sucedido, é a introdução do nosso autor, razão pela qual a sua trajetória tem sido um referencial e inspiração para muitos que almejam êxito em sua liderança. Ele recebeu a honra de suceder Moisés
e a grande responsabilidade de ajudar os hebreus a entrarem na terra prometida. Nesta lição, vamos refletir a respeito da liderança de Josué, extraindo lições fundamentais para aqueles que já exerceram algum tipo de liderança e que futuramente, ou que futuramente vão exercer. Diante desse pressuposto, o autor vai trabalhar para nós o sucessor de Moisés. Como que funciona? Porque nós precisamos dessa transição. Uma coisa é o líder Moisés, agora é o líder Josué. Ainda que um é criado aos pés do outro, são duas pessoas distintas e, concomitantemente, duas realidades distintas. O sucessor de Moisés. Primeiro o autor coloca aqui foi uma escolha divina. Depois da morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo. Nós lemos aqui em Josué capítulo 1, verso 2. É importante ressaltar que foi o Senhor que fez essa escolha. Ao perceber que os dias de sua vida estavam se findando, Moisés pediu ao Senhor que apontasse aquele que seria seu sucessor. Ponha um homem sobre esta congregação. Números 27, do 15 ao 17. A preocupação de Moisés não foi com a sua permanência como líder, mas com o povo de Deus, para que não se tornasse como ovelhas sem pastor. Verso 17 lá de Números. Esta é mais uma atitude admirável de Moisés. O Senhor ouviu a petição do seu servo e o incumbiu a conduzir Josué até o sacerdote, confirmando-o como seu sucessor. Números 27, versos 18 ao 20. Josué não foi uma escolha de Moisés, mas foi uma escolha de Deus. Ou seja, não foi o homem, foi o Senhor que escolheu. Mas de Deus, o que lhe garantiu êxito em toda a sua trajetória como líder de Israel. Caríssimos e caríssimas, o líder deve ser chamado e ungido primeiramente pelo Senhor. Não adianta ter a unção dos homens e não ter a do Todo-Poderoso. É isso mesmo, é o coleguismo, é o amiguinho, isso não funciona. Até certo ponto, aparentemente por causa das esferas de competências, pode até dar certo, mas o fim é certo. A gente sabe disso, porque quem sustenta a obra é o Senhor. A continuidade da história, porque não pode parar. O líder Moisés sabe que ele vai morrer, ele não tem nenhuma vaidade. Ele quer saber quem vai me suceder. Ele não faz a pergunta quem vai ficar no meu lugar, porque o líder não tem lugar. O líder está no lugar onde Deus quer que ele esteja. E uma vez que o Senhor vai recolher Moisés, não faz sentido ele arrogar para si a titularidade. É o meu lugar, não é meu lugar. Quem vai me suceder? Depois de mim, quem vem? É muito interessante isso. O Senhor deixa claro que por mais importante que viesse a ser a liderança de Josué, ela seria a continuidade de uma história já em andamento, na qual Moisés já havia contribuído. Aprendemos com essa verdade que um líder escolhido pelo Senhor não pode tentar apagar a história daqueles que lhe antecederam, mas, infelizmente, de modo errôneo, é o que temos visto na atualidade. Ainda que nós somos, ou ainda que nós sejamos, podemos dizer assim, fabulosos, modernos, atualizados, informados, para nós chegarmos onde nós chegamos, alguém trabalhou o caminho para nós chegarmos onde nós chegamos. Moisés libertou os hebreus do Egito e os guiou no deserto, enquanto Moisés foi chamado para pôr este povo na terra prometida. A liderança de Josué é parte de uma construção, não surgiu de uma hora para outra. Ele seguiu uma jornada ao lado de Moisés. As Escrituras Sagradas afirmam que ele era servo de Moisés. Há pessoas em nosso meio que querem ser líderes sem antes ser servo. O papel de ser apóstolo vai chegar na nossa vida, o papel apostólico, melhor dizendo, mas antes é necessário sermos discípulos. Antes de ser apóstolos, eles foram discípulos. Isso é muito interessante.
tem que entender essa perspectiva. É a metodologia da igreja. É a metodologia divina. É assim que Deus trabalha. Ele seguiu uma jornada ao lado de Moisés. As Escrituras Sagradas afirmam que ele era servo de Moisés. Josué 1:1. O líder pertence a um projeto maior do que ele. E sua liderança é apenas a continuidade de uma história na qual outros também fizeram parte. Não se esqueça dessa verdade. Com certeza, tem pessoas que assumem uma igreja, assumem uma congregação e acham que ele é a última bolacha do pacote. Querido, nós temos início e fim. E para nós chegarmos, outro chegou antes de nós. Não, mas eu vou plantar a igreja está nascendo a partir do zero. Não existe isso. Você pode estar plantando igreja naquela comunidade, mas a igreja foi fundada por Cristo há mais de 2000 anos. É milenar. Fidelidade é a marca de Josué, uma marca importante de uma liderança e dos seus caminhos para o sucesso. É um dos caminhos para o sucesso. Lealdade tem a ver com lealdade tem relação com honestidade, verdade, sinceridade, compromisso com as alianças firmadas e respeitabilidade. Respeitabilidade aqui é mais do que respeito, é uma vida respeitosa do ponto de vista das relações. É necessário ter respeito. E é verdade, o respeito parte do pressuposto da dignidade. Uma pessoa indigna, ela não consegue respeitar nada e nem ninguém. E aí ela fica pulando de galho em galho. Cada dia está numa denominação, cada dia está numa comunidade de fé diferente, porque ela não consegue se submeter, porque ela é indigna. Ela não tem respeito com ninguém, com nada. E quem não tem respeito consigo mesmo, dificilmente vai ter com o outro. Porque é uma via de mão dupla. Todo líder é desafiado a ser leal a Deus, aos seus princípios, aos seus líderes e até aos seus liderados. Como é que é? Um líder precisa ser fiel aos seus liderados, mas é claro, é a sua equipe. A gente não pode trabalhar fora da equipe. A equipe está exposta. É assim que se trabalha o evangelho. É assim que se trabalha a igreja. É assim que se trabalha no Antigo Testamento. Liderança e liderados juntos, caminhando para o mesmo denominador. A primeira referência que a Bíblia faz da pessoa de Josué remete ao momento no qual ele está obedecendo a ordem de Moisés para que lutasse contra Amaleque. Lá em Êxodo 17, verso 8 ao 16. Sempre que Josué é citado, ele aparece junto de Moisés. Vemos aqui um relacionamento de respeito, obediência, perseverança e compromisso. E se eu posso acrescentar, nós podemos ver nesse relacionamento aqui comunhão. Esta é a palavra da igreja que talvez resumiria tudo isso aqui, ó, respeito, obediência, perseverança e compromisso. Comunhão. Porque sem comunhão não tem respeito, não tem perseverança, não tem compromisso, não tem obediência, não tem nada. É comunhão. Josué também demonstrava interesse pelas coisas espirituais e compromisso com o seu líder e com o seu povo. Compromisso. Compromisso feito no altar não se quebra. Êxodo 33, 11. Moisés compartilhou da glória que recebeu de Deus com Josué. E esta glória fez com que toda a congregação obedecesse a Josué. O líder, o que Deus está ministrando na sua vida pode ser compartilhado na vida dos líderes que você levantou para te ajudar, dos seus liderados. E os liderados com os liderados deles. E assim sucessivamente, discipulado. É essa a chave daqui. Sempre repassando, sempre informando, sempre construindo, sempre edificando, sempre. Igreja reformada, sempre em reforma. Isso é muito interessante.
Números 27 e 20 é a referência que nós falamos. O líder não pode ter medo de repartir com seus liderados aquilo que recebeu do Senhor. Deus confirmou a liderança de Josué perante o povo. O Senhor também animou e encorajou a Josué, pois a sua missão seria árdua e ele não poderia temer, nem mesmo desanimar. Josué 1, versos 6 e 7, que nós lemos na leitura bíblica. A lealdade de Josué a Moisés lhe rendeu bons e duráveis frutos em sua própria liderança. Seja leal, meu querido, minha querida, ao Senhor e aos seus líderes. Lealdade. Como eu disse, comunhão. Se não tem comunhão, não tem nada, gente. Não tem uma pessoa leal e ao mesmo tempo não obediente. Não tem uma pessoa que tem compromisso e ao mesmo tempo não tem parceria. Não tem jeito. Tudo isso é comunhão. Todas essas coisas revelam como está a nossa comunhão ou não. Se nós estamos em comunhão ou não. Essa é a grande questão. Esse é o grande X da questão. Subsídio da primeira parte aqui vai dizer: o amado professor, professora, enfatize que desde o princípio Josué serviu como assistente de Moisés e líder de Israel na batalha. Êxodo 17, 9. Agora, esse homem, suposto oficial do exército de Faraó antes do êxodo, será o sucessor de Moisés. Josué será o líder espiritual e militar do povo de Israel durante a conquista de Canaã, a terra prometida. É apropriado o livro de Josué abrir com uma descrição de preparação de Deus. Uma preparação de Josué por Deus para o desempenho do seu papel. Essa preparação é aberta com uma promessa, lá no verso 1 ao 5 do capítulo 1. Pois toda a obra de Deus em nós é baseada na graça. Josué deve ser forte, corajoso e reclamar a promessa por seguir cuidadosamente a lei de Deus. Enquanto ele andar nos passos definidos na lei, o Senhor estará com ele, seja onde for. Você viu que existe um fundamento, né? Se. O se na palavra é a raiz de toda vitória ou desgraça. Vê se você percebe. O se na palavra. Se você analisar de Gênesis a Apocalipse, tudo está condicionado, ou pelo menos a maioria das coisas, sobretudo quando se diz a respeito da graça de Deus ministrada sobre nós com bênçãos. Estou falando aqui de bênçãos. Bênção é prosperidade, cura, essas coisas todas. Geralmente ele está baseado no se. Se. Né? Se. Guarda a lei do Senhor e ele vai estar com você aonde você for. Porque quem guarda a lei, o Senhor guarda ele. É um recorte de Lawrence Richards, o Guia do Leitor da Bíblia, 10ª edição, Rio de Janeiro, CPAD, 2010, página 145. Desculpa, eu acho que eu estou um pouco alérgico a alguma coisa, meu nariz está coçando. Segundo tópico. Agora nós vamos trabalhar o segundo tópico. Olha que você vê que maravilha. O líder certo no tempo certo. Porque não adianta ser o líder certo no tempo errado e nem o líder errado no tempo certo. As coisas têm que andar juntas. Eu conheço pessoas maravilhosas, santas, verdadeiros líderes, mas eles entendem que a igreja está nos anos 80. Eles não conseguem trazer a igreja para os anos 2022. Onde nós estamos gravando. Hoje é dia 25 de outubro. Eu estou atrasado com a lição, infelizmente, de 2022. Então, você pode ver, a cara é bênção, é santo, tem Deus na vida, tem Bíblia, mas ele está no tempo errado. Porque a cabeça dele é a cabeça de quem vive nos anos 80, 90. E aí você vê, não, mas o que acontece? Que ele é uma pessoa fabulosa e o negócio não anda. Não anda porque ele está no tempo errado. Quem foi Josué? Não encontramos na Bíblia muitas referências a respeito da família de Josué, mas sabemos que ele era filho de Num. Números 13, verso 16. O seu nome, Yeshua, significa o Senhor é a salvação e tem a mesma forma grega do nome de Jesus.
Atos 7:45, Hebreus 4:8. Josué se chamava Oséias e Moisés mudou o nome dele por ocasião do envio dos espias à terra de Canaã. E certamente essa mudança tem relação direta com a missão para a qual ele foi designado por Deus. Números 13, verso 16. 12 homens foram enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã. Apenas Josué e Caleb se mantiveram fiéis e confiantes na promessa de Deus, buscando animar o povo. E por isso, ao contrário dos demais, eles foram recompensados pelo Senhor, sendo os únicos daquela geração, dos que saíram do Egito, a entrar na terra prometida. Números 14, 35 a 38. Tem coisas que a gente está fazendo hoje que vai implicar numa porta fechada ou numa porta aberta amanhã. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não deixe para amanhã o que você vai fazer se você pode fazer hoje, porque é o hoje que pode definir o amanhã. A história de Josué evidencia-o como um bravo guerreiro que conduziu seu povo em todas as batalhas. Josué 8. Outra característica foi a sua intolerância com o pecado, como se vê no caso de Acã. Josué, capítulo 7. Esta é uma breve descrição de Josué, o homem escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. Agora vamos falar um pouco, ainda dentro do líder certo no tempo certo, a respeito de Josué e o seu tempo. Os desafios que um líder enfrenta sempre são inerentes ao tempo em que ele vive. E isso não foi diferente na vida de Josué. Ele assumiu a liderança em um período em que os hebreus ainda não tinham adentrado na terra prometida. Um tempo que iria exigir muitas batalhas. O primeiro obstáculo que Josué teve de enfrentar foi o rio Jordão, que estava à sua frente. Mas Deus o fez vitorioso, confirmando e aprovando a sua liderança. Contudo, os desafios da liderança de Josué estavam apenas começando, pois ele teria a responsabilidade de colocar o povo de Deus na terra prometida. Lugar habitado por diversos povos pagãos e idólatras. Há uma lista de 31 reis que foram vencidos por Israel sob a liderança de Josué, o que demonstra claramente o seu caráter aguerrido e corajoso. 31 reis. Pensa num conquistador. Ainda dentro do líder certo no tempo certo, nós vamos trabalhar Josué, o líder certo, na hora certa. O tempo do qual Josué esteve à frente de Israel exigiu um líder com as suas características e com seu ímpeto de guerra. O povo e a história pertencem a Deus, e isso implica afirmar que Ele é quem nos controla, dispondo de totais condições para agir como e quando desejar. Salmo 59, verso 13. Aliás, o Senhor ressaltou essa verdade a Josué quando afirmou que ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Capítulo 1, verso 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Isso é muito interessante. Na tradução Nova Almeida atualizada. Deus sabe qual o líder ideal para um determinado tempo. E Ele também sabe com quais pessoas pode contar para que aquela sua obra continue sendo realizada e avance. Essa verdade se confirma na vida e na liderança de Josué. De forma bem acentuada, Moisés era um homem manso, Números 12, verso 3. Um diplomata que teve que tratar diversas vezes com Faraó, a autoridade máxima no Egito. Já Josué era um bravo guerreiro, Josué 5, do 13 ao 15, pois tinha como missão ajudar o seu povo na conquista da terra prometida. Josué não era o líder ideal para conduzir um povo de dura cerviz pelo deserto. Assim como Moisés não seria o líder ideal para introduzir este povo numa terra de inimigos que precisavam ser vencidos pela espada, Josué foi o líder certo na hora certa e para a tarefa certa. Agora ele acrescenta para nós mais uma nuance da questão da receita do sucesso. Vou dizer assim: líder certo, na hora certa, para a tarefa certa.
ou seja, é um servo cirúrgico de Deus. O segundo subsídio vai dizer assim, Moisés é o único líder de Israel, o profeta protótipo que prefigura Jesus Cristo. Mas Josué é um modelo para todos os líderes da era do Antigo Testamento. O que podemos aprender com a sua liderança? Primeiro, a missão dos líderes do Antigo Testamento era preparar Israel para reivindicar e ocupar a terra prometida por Deus. Josué 1, versos 2 ao 4. Segundo, a eficiência dos líderes do Antigo Testamento dependia da presença divina, pois era Deus quem concedia vitória. Terceiro, a principal responsabilidade do líder era compromisso pessoal em cuidado de fazer conforme toda a lei ordenada por seu servo Moisés. Josué 1:4. Quarto, a principal característica do líder era força e coragem, pois muitas vezes parecia arriscado obedecer a Deus plenamente, mas ainda assim era essencial. Também um recorte de Lawrence Richards, Guia do Leitor da Bíblia, 10ª edição, publicado pela CPAD em 2010, na página 145. Vamos para o terceiro tópico, a pessoa de Josué. Vamos ver como é que é essa figura agora, né? Ele vai concluir a lição, essa lição maravilhosa, agora nesse terceiro tópico. Vamos entender quem é Josué, qual a identidade, qual a personalidade, qual o estilo dele. Porque até então nós falamos da questão da liderança, da questão do chamado, a questão de Deus sobre ele e ele. Porque o líder, ele não deve ser abafado pelo seu chamado. Ele está intrínseco ao seu chamado, mas não abafado. Terceiro tópico, a pessoa de Josué. Josué e sua família. Já vimos algumas características da pessoa e da liderança de Josué, mas algo que ainda precisa ser destacado, a forma como ele liderou a sua família. Nós não sabemos o nome da sua esposa, nem dos seus filhos, contudo sabemos que eram tementes a Deus, pois ele mesmo confirmou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. É um pouco complicado esse negócio de minha casa aqui, porque aquela sociedade vivia em clãs, né? Então, casa aqui pode ressignificar a partir do que nós entendemos como casa hoje. Diante da escolha e afirmação de Josué, o povo reafirmou o compromisso de também servir somente ao Senhor. Josué 24:16 ao 17. Josué foi um líder vencedor em seu lar, junto com a sua família. Infelizmente, muitos líderes, diante das responsabilidades, acabam negligenciando a família. A família deve ser vista como prioridade por aqueles que almejam a liderança. E Josué e as suas imperfeições, quais que são? Nós já até falamos um pouco a respeito desse negócio de líder, família, na antiga lição. Quem quiser aprofundar mais desse assunto, para não ficar prolixo, eu te convido a voltar no vídeo da aula anterior. Tá tudo aqui na playlist, é só você voltar. Se essa é a 4ª lição, então estou falando da terceira. Ainda que dentro do terceiro tópico, nós vamos falar sobre as imperfeições de Josué, porque ele não é um homem perfeito. Deus não chama pessoas perfeitas, gente. Deus chama pessoas que ouvem a sua voz e abarcam o seu chamado. Isso não necessariamente tem a ver com perfeição. É uma ilusão a gente achar que perfeição, que chamado nos legitima a perfeição, que dons nos legitima a perfeição. O que traz a perfeição na vida do crente, que nós aqui entendemos como santificação ou santidade, é a questão do fruto. É isso que legitima a santidade na vida do crente. Pelos frutos o conhecereis. Diante do chamado do Senhor, aqui dentro do tema de imperfeição, Josué teve muitas incertezas e até receios, pois o Senhor confirmou o seu chamado dizendo, esforça-te, tem bom ânimo. Josué 1:6. As incertezas e receios não são sinais de fraquezas, mas mostram a sua humanidade, a consciência de suas limitações. Como indivíduo, certamente Josué não teve somente dúvidas. Podemos constatar, pelo amor de Deus, que coisa feia eu, hein? Podemos constatar tal verdade quando ele vê 2 homens, Eldade e Medade, profetizando no meio do povo e diz, Senhor meu, Moisés,
proíbe-lhe. Número 10, 28. Josué estava com ciúmes, e isso ficava evidente na resposta de Moisés. Tens tu ciúmes de mim? Números 8, 11, 29. Josué teve de aprender que no meio do povo de Deus há espaço para todos exercerem os seus dons e talentos. Josué não era perfeito, mas isso não abalou os planos de Deus para a sua vida. A liderança não isenta o líder de cometer falhas. Olha que coisa interessante, tão humano, tão pé no chão. Josué não era perfeito, mas isso não anulou os planos de Deus em sua vida. A liderança não isenta o líder de cometer falhas, mas suas falhas também não invalidam o plano de Deus para a sua vida. Vamos ver aqui, ainda dentro desse terceiro tópico, quando o nosso autor fala a respeito de Josué não ter consultado a Deus. Outro fato que evidencia as imperfeições de Josué foi quando ele não consultou o Senhor e fez uma aliança com os gibeonitas. Josué 9, verso 1 ao 29. Contudo, acreditamos que o seu maior erro foi não ter preparado um sucessor. Grandes líderes prepararam e deixaram sucessores. Moisés deixou Josué, Elias a Eliseu, Eliseu a Jeú, Jesus deixou seus discípulos e Paulo preparou e designou a Timóteo, que por sua vez confiou a homens fiéis e idôneos. Depois da morte de Josué, instalou-se um terrível período de apostasia e idolatria. Abre aspas, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Josué 17, verso 6. O subsídio que o autor vai colocar aqui para nós, para encerrar essa lição belíssima, ele vai dizer assim, enfatiza que Deus dera instruções específicas para que os israelitas não fizessem tratado nenhum com os habitantes de Canaã. Êxodo 23, do 32, 34, verso 12. Como estratégia, ou como estrategista, melhor dizendo, Josué sempre buscou a Deus antes de conduzir suas tropas a qualquer batalha. Mas aquele tratado de paz com os gibeonitas pareceu inocente. E Josué e seus líderes tomaram essa decisão sem consultar o Senhor. Ao deixarem de buscar a presença de Deus e apressar-se com seus próprios planos, tiveram que lidar com pessoas desonestas e uma aliança desajustada. Esse subsídio é um recorte da Bíblia de Aplicação Pessoal Rio de Janeiro, publicado pela CPAD, página 28. Acho que é a G, né? Grande. Não, desculpa, não tem nada de 28 aqui não, gente. Tem página 289, perdão, viu? Ele coloca uma coisa aqui que eu acho muito interessante. Amado irmão e irmã, assuma um compromisso de tornar-se alguém que cuida de outras pessoas. O compromisso de ajudar pessoas muda suas prioridades e ações. O amor pelos outros sempre encontra uma maneira de ajudar. A indiferença em relação aos outros não encontra nada além de desculpas. As pessoas melhoram ou pioram para ir ao encontro ou para ir de encontro às expectativas daqueles que os cercam. Dê a elas sua confiança e esperança e farão tudo o que podem para que não sejam decepcionadas. Não se pode cuidar de ninguém à distância. Mais um recorte de John Maxwell, Como se tornar uma pessoa de influência. Rio de Janeiro, CPAD, publicado no ano 2000, página 71. Bom, a conclusão do nosso autor, já estou com 34 minutos, hein? O autor conclui dizendo, muitas eram as qualidades de Josué e o legado que ele deixou para as próximas gerações, apesar de não ter deixado um sucessor e nem ter preparado também um. Ele foi escolhido pelo Senhor para uma determinada tarefa em um tempo específico e aceitou, juntamente com a sua família, servir a Deus com fidelidade e integridade. Que o Senhor possa nos abençoar,
Que o Senhor possa mover em nós as características positivas que nós aprendemos com Josué e mover também em nós para que nós não caiamos nos precipícios que Josué abriu no seu próprio caminho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Muito obrigado, beijo no coração, se inscreve no canal, curte, compartilha e mais do que tudo isso, não se esqueça de orar por mim, porque eu preciso muito das vossas orações. Muito obrigado.